Vamos fazer o vídeo de metas para esse ano que acaba de começar? Hoje é dia 14 de janeiro de 2026. Eu estou aqui na minha casa, estou trabalhando, dei uma pausinha para conversar com vocês e eu anotei na minha agenda, tá aqui, a minha agenda. Eu anotei aqui no comecinho do ano, eu tô usando um Robonite, é um Kimber, na verdade, né, que é a versão chinesa do Robonite. E tô adorando, já tô amando usar esses 15 aí dias que eu tenho utilizado. E aqui no comecinho do ano eu coloquei na visão anual os meus objetivos que eu quero para esse ano. Eu quero compartilhar com vocês agora. Então, o meu primeiro objetivo é ir à academia pelo menos 5 vezes na semana. Então, o meu grande objetivo desse ano é cuidar da minha saúde. Eu tenho percebido que eu tenho deixado isso muito de lado. Eu tenho negligenciado mesmo a minha saúde, os meus exames e tudo mais. Então, na semana que vem eu vou fazer exames de sangue, de rotina. Antes de viajar, eu fiz os meus ultrassons. Então, isso está em dia. Preciso colocar em dia os meus exames laboratoriais, porque eu tenho algumas doenças crônicas que têm acompanhamento. Então, eu preciso fazer isso, preciso voltar na minha médica. E eu quero fazer exercício, porque eu acho que isso faz parte de se cuidar. E não por uma questão estética, mas por uma questão, de saúde mesmo. Então, pretendo ir à academia 5 vezes na semana, são os dias da semana. Eu já me programei para isso. Quando a Manuela voltar para a escola, eu já sei como vou fazer de uma maneira que dê para eu ir. E no final de semana, se der uma vez pelo menos, ou não, 5 vezes já vai ser uma grande vitória. A próxima coisa é juntar um tanto aí de dinheiro por mês. Então, eu tenho um investimento que eu faço em imóveis, eu tenho os meus gastos mensais e eu tenho o dinheiro que eu guardo para gastar em viagens. E aí, além disso, eu tenho o dinheiro que eu guardo por mês para investir, sem ser esse investimento que eu já faço, um dinheiro para ficar ali na poupança, para eu investir na poupança mesmo. E eu quero aumentar esse valor, então eu quero trabalhar um pouco mais, gastar um pouco menos para que esse valor aumente. E eu tenho aqui uma meta, vou compartilhar com vocês, cada um tem uma meta, né? Mas eu tenho aqui uma meta, um número que eu quero juntar por mês. Fora o investimento imobiliário, fora o que eu gasto por mês, fora o que eu junto para viajar, eu quero ter esse investimento mensal. Me programar direitinho para as minhas viagens. Eu sou uma pessoa bem programada, eu gosto de montar roteiro, eu gosto de me organizar muito bem. Então, esse é um objetivo que eu mantenho para cumprir, né? Que eu quero continuar sendo bastante organizada do jeito que eu já sou para as viagens, para tudo correr muito bem. Ficar mais com a minha filha. Então, esse é um objetivo geral, né? É um objetivo que não é tão prático, mas é um objetivo de ficar menos em telas, por exemplo, deixar ela menos em telas. Apesar de que a Manuela só fica em tela quando eu tô trabalhando e ela precisa ficar, mas mesmo assim, acho que sempre dá para diminuir, sempre dá para melhorar, então eu pretendo fazer isso esse ano. Reclamar menos. Essa é uma meta difícil para mim, tá? Eu reclamo muito porque eu reclamo como hobby. Eu não tenho o que fazer, eu tô reclamando, sabe? E isso é muito ruim. É um hábito péssimo, péssimo. Mas é um vício. Quanto mais você reclama, mais você quer reclamar. Você entra num círculo ali de reclamação. E eu quero sair desse círculo de reclamação. Então, ações práticas que eu vou fazer para isso é ser grata. Então, quando eu for reclamar, eu vou pensar: não, mas peraí, aconteceu isso de bom, eu tenho isso para agradecer, então eu não vou reclamar. Doar roupas, então é uma coisa que eu quero manter esse ano. Eu sempre faço isso durante uma vez por ano, mais ou menos no final do ano, eu geralmente dou uma limpa, né, no meu guarda-roupa, mas eu tenho percebido que o meu estilo mudou muito. Então, eu doei muitas roupas nesse final de ano e o meu guarda-roupa ficou bem mais restrito, eu tenho bem menos peças de roupa. Então, eu pretendo sempre circular as minhas peças. Então, se eu comprar uma peça, eu tenho que tirar duas daquela no meu guarda-roupa. Se eu comprar um sapato, eu tenho que doar dois. Se eu comprar uma blusa, eu tenho que doar duas. Então, para sempre manter esse armário circular. Então, por exemplo, na viagem,
Eu comprei 3 sapatos. Comprei uma bota, comprei um mocassim, comprei um tênis, 4. E comprei um Birkin, né? Que é um chinelinho, uma coisa assim. E aí, quando eu voltei, eu doei 6 sapatos. Quase o dobro, né? Eu consegui quase o dobro ali. E tem sapatos ainda que talvez eu adicione nesse, então eu acho que eu vou chegar em 8. Então, comprei 4, vou doar 8. Então, eu sempre vou fazer isso durante esse ano. Essa meta aqui, ela é bem filosófica, tá? Apreciar mais os detalhes. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de pequenos detalhes e de apreciar o ordinário. Eu sou essa pessoa de romantizar a vida. Mas eu tenho percebido que no segundo semestre eu tenho ficado muito prática e tenho perdido muito isso, sabe? De sentar, de contemplar, de ter esse compromisso comigo mesma, de contemplar as coisas, achar as coisas belas. Se eu tenho um compromisso com outra pessoa, eu vou honrar esse compromisso assim. Não importa o que aconteça comigo, eu posso ir me arrastando, mas eu vou. Mas quando eu faço um compromisso comigo mesma, eu não honro geralmente. Então, por isso que esse ano tô cheia de compromissos comigo, né? Um compromisso de saúde, reclamar menos, cheia de compromissos que eu quero fazer comigo, porque o ano passado eu fiz muitos compromissos com os outros. Eu fiz muitos compromissos financeiros, muitos compromissos com as outras pessoas, e todos deram certo, graças a Deus. Foi um ano bom, mas eu quero que esse ano eu me comprometa mais comigo, para que eu me cuide mais. E se cuidar passa por isso, né? Por contemplar, por não reclamar, por cuidar da saúde. Então, são todos objetivos que englobam esse bem-estar geral. E o último deles é voltar a ler mais. Também por eu ter me tornado uma pessoa muito prática e pragmática no ano passado, no segundo semestre eu dei uma bagunçada nessas coisas que são o meu autocuidado. Então eu tenho lido muito menos, eu tenho ficado muito mais nas redes sociais. Então, em vez de eu ler antes de dormir, eu fico ali assistindo vídeos, e tudo isso é um vício maléfico, é algo que deixa a gente muito ansioso. Esses dias assisti um vídeo enquanto eu tava ali fazendo isso que eu não quero fazer, scrollando. E aí, uma mulher falando uma coisa que me tocou tanto e que me fez pensar que realmente é isso. Que quando a gente tá assistindo vários vídeos curtos, a gente sente várias emoções. Né? Você tá feliz, daqui a pouco você tá triste, daqui a pouco você tá ansioso, daqui a pouco você tá chateado, daqui a pouco você tá achando fofo, daqui a pouco. Então, são vários sentimentos. E que isso é humanamente impossível. Então isso não faz bem, você passar por tantos sentimentos tão rápido. Antigamente a gente assistia um filme, então você ficava ali 1 hora construindo um sentimento de raiva, tristeza, sei lá o quê. Hoje não, hoje cada vídeo te dá um sentimento diferente, porque geralmente os vídeos que viralizam são vídeos que te dão algum tipo de sentimento. Então, aquilo chegou em você porque causou sentimento em outras pessoas e as outras pessoas curtiram e ficaram assistindo, e por isso aquele vídeo chegou em você. E ter tantos sentimentos em um curto espaço de tempo, período de tempo, não é saudável. Então eu tenho percebido isso, que eu fico muito ansiosa, depois triste, depois feliz, depois ansiosa de novo, depois triste de novo, emocionada porque eu vi um cachorrinho assim fazendo isso ou aquilo. E isso não faz bem. Essa avalanche de sentimentos, quando eu tô nas redes sociais, não me fazem bem. Então eu vou diminuir muito as redes sociais, eu vou realmente entrar para postar e sair, eh, focar mais no YouTube, focar mais no meu daily, que são redes ali que me fazem bem, que são redes que não me dão esse sentimento de ansiedade tão grande quanto minha conta grande do Instagram, por exemplo, quanto o meu TikTok. Eu quero abandonar um pouco essas redes e ficar focada mais nessas redes em que eu estou construindo uma comunidade realmente engajada, de pessoas que realmente gostam do meu conteúdo, que não estão ali só por estar, que estão ali porque gostam de escutar em longa frase o que eu tenho a dizer, né? Então, quero fazer esta mudança e esses são os meus objetivos para 2026. Então, vou resumir aqui, ó. Academia 5 vezes na semana, juntar um X de dinheiro por mês, programar bem as minhas viagens para que elas sejam bem aproveitadas, ficar mais tempo com a minha filha, reclamar menos, doar roupas e sapatos, apreciar os detalhes e voltar a ler mais. Acho que são objetivos factíveis, acho que são objetivos verdadeiros, reais,
e que podem ser alcançados, né? Deixei aqui na minha agenda, anotado, para que eu sempre possa consultá-los. E eu quero saber de você. Conta aqui para mim, coloca aqui nos comentários um objetivo que você tem para esse ano. Se esse vídeo fez com uma boa companhia para você, curte, comenta, me deixa um recado, me deixa uma curtida, me segue aqui no canal e a gente se vê na próxima.